Antes de mais, obviamente, agradecer o convite. Enfim, não é que seja propriamente contribuir com desenho, um plano ou projeto para este desafio desta parte da cidade, que é a Coroa Norte, mas, sobretudo, transmitir algumas reflexões que me surgiram ao olhar para esta parte do território. E eu organizei um pouco como três ideias-chave. De um lado, quer dizer, temos obviamente um raciocínio sobre a cidade. E aqui eu diria que é importante, enfim, é um bocadinho uma verdade lá para Alice, a cidade não se faz toda de uma vez, enfim. Existem cidades projetadas, mas mesmo essas são depois sujeitas, enfim, o caso de Brasília ou outras, enfim, nos Emirados Árabes Unidos há várias, mas também essas que partem de uma tela em branco, de um território em branco, são depois sujeitas ao processo da cidade, que no fundo é esse que nos interessa. É nesse que tentamos participar e ajudar ao bom desenvolvimento desse processo que continuará para além de nós próprios. E, portanto, há o tempo da cidade e há o tempo da realidade. E eles raramente coincidem. E, portanto, temos que, exatamente, tentando ir ajustando, intervindo, se calhar às vezes até pontualmente, nesse processo, tentando que, como não podemos muitas vezes mudar a realidade, tentamos adaptar, vamos lhe chamar assim, a cidade ao tempo da realidade. E também quando estamos nestes processos de estruturação, reestruturação, repensar partes da cidade e trazê-las para. Às vezes pensamos, nós fazemos cidade para hoje, para as necessidades de hoje. Não. Nós temos que pensar, e aí a parte difícil, enfim, o grande desafio para nós urbanistas é ser capazes de intervir no processo de cidade, mas para amanhã. E, portanto, enfim, não é como os médicos vão tratar de um problema que existe agora e sabem qual é o problema. Enfim, isso faz com um projeto muito pontual, a curto prazo, enfim, ações que se concretizam em 2, 3 anos no máximo, porque os tempos hoje são tão rápidos que às vezes mesmo daqui a 3 anos já é uma coisa completamente diferente daquilo que pensávamos. E depois o plano, eu vou-lhe chamar plano no geral, enfim, a intervenção, o plano urbanístico, enfim, eu sou urbanista e, portanto, estou sempre no nível do plano e não do projeto, enfim, do pormenor, enfim, do lancil do passeio, como eu costumo dizer, não é? Portanto, este plano, ou a tradução daquilo que queremos, como queremos intervir no processo de cidade, não é um fim, nós não queremos ter um plano. Esse plano urbanístico é um mero instrumento. Para quê? Para adaptarmos ou intervirmos no processo de cidade, para ela ser capaz de responder a desafios que nós consideramos virem a existir ou virem-se a desenvolver num determinado sentido e, portanto, no fundo, ajudar o processo de cidade, o tempo da cidade, face à realidade que vamos adivinhando. Cá está, mais uma vez, temos que adivinhar a realidade da amanhã e fazer o plano para amanhã. Ou seja, nós, se olharmos para estes espaços, oportunidade da Coroa Norte, e eu já ouvi, enfim, enfim na comunicação social, enfim, às vezes naqueles debates, não, vamos fazer da zona do aeroporto habitação acessível. Bem, habitação acessível é uma necessidade de hoje. E, portanto, não podemos pensar estes espaços para responder a necessidades quase imediatas. E, portanto, temos que nos afastar bastante da realidade de hoje e pensarmos, como eu disse, no processo de cidade. Depois, uma outra ideia-chave é a questão das referências. Nós, quando pensamos numa qualquer cidade que visitamos, onde vivemos, às vezes pouco tempo, outras vezes muito tempo,
nós lembramos daquilo que são exatamente as referências, enfim, para mim podem ser umas e para outras pessoas podem ser outras. Mas temos que conseguir criar estas referências. Às vezes, a maior parte das vezes, não são físicas, no sentido, enfim, temos sempre a imagem das vilas ou das cidades mais antigas, que era a torre sineira das igrejas, enfim, que se via ao longe de todo o lado. Não é nesse sentido físico, é no sentido da vivência do espaço. Nós, se formos às vilas e aldeias de Portugal, enfim, as mais pequenas, portanto, não grandes cidades, mas mesmo, enfim, há cidades médias do interior em que isso é muito fácil. Nós chegamos, mesmo que não conheçamos, nunca lá tínhamos estado, nós conseguimos perceber qual é que é a praça principal, onde é que as pessoas se juntam. Onde é que de certeza que aqui há um café, ou de certeza que aqui eu consigo arranjar, enfim, nem que seja, de certeza aqui há um multibanco, que é porque nós, através dessa, enfim, não quero pôr isto do lado físico, mas nessa fisicabilidade do espaço, nós percebemos, e portanto são estas referências que eu hoje tenho dificuldade, enfim, vamos lhe chamar novas urbanizações, é um termo um pouco infeliz, mas nesses novos pedaços de cidades é muito difícil encontrar estas referências. E apesar do projeto da, enfim, vamos lhe chamando sempre Expo, mas foi da Expo 98 e hoje chama-se Parque das Nações, que é um bom exemplo para podermos, através dessa experiência e dos ensinamentos que obrigatoriamente tivemos que tirar. O facto é que, provavelmente, se nós pensarmos, se nós perguntarmos a diversas pessoas, vamos à Expo, onde é que nos encontramos? O que é que me vão dizer? Estação do Oriente, Vasta Gama. Centro Comercial Vasta Gama. Porque se me começarem a explicar, não, vamos ali a um restaurante que é por trás, não sei do quê, aí eu já preciso de um Google Maps qualquer. Porque já não tenho referências para mais do que isto. Ora, o que é que esta referência Estação do Oriente e Centro Comercial Vasta Gama nos diz? É que são referências de edifícios, não são referências de espaço de cidade. E, portanto, temos que, quando olharmos para estes espaços, e eu vou-lhe chamar até, enfim, estes espaços de oportunidade, que muitas vezes são espaços problema na cidade, que têm problemas sociais, físicos, de funcionamento, tomá-los como espaço de oportunidade. Portanto, nestes espaços, nós temos que ser capazes de voltar a dar referências de espaço público, mas público no sentido da vivência, dos acontecimentos. Isto tem também muito a ver com a tipologia dos elementos da estrutura. Nós temos muitas vezes a dificuldade de definir claramente a tipologia, enfim, dos canais, vias, praças. Enfim, as praças passaram a ser nós rodoviários, por assim dizer. Há sempre aquilo funciona de uma determinada maneira porque o trânsito tem que fluir desta ou daquela forma e, portanto, a praça passa a ser o que sobra disso. Mas nós temos que voltar um bocadinho atrás e construir espaços a pensar nesta funcionalidade de agregação e de referência dos lugares. Depois, enfim, eu colocava aqui duas questões relativamente a esta nossa difícil tarefa dos urbanistas, que é de pensar nos desafios da amanhã e não nos de hoje, que é esta difícil relação entre propriedade privada e necessidades de interesse público, neste eterno confronto destes dois interesses muito fortes na nossa organização, e depois a questão do valor.
do valor do solo, do valor do espaço, e que, apesar de todos sabermos que nos planos se definem índices médios, e são esses e mais nenhuns que definem o quanto de construção que determina, obviamente, o valor do solo, insistimos em olhar para o lado, portanto, em não cumprir o regime dos instrumentos de gestão territorial, portanto, o regime jurídico dos planos, vamos lhe chamar assim, programas e planos, e, portanto, insistimos em não cumprir e não definir um índice médio. Porque se definirmos o índice médio, ninguém vai discutir o valor. Porque aquilo que acontece, e sobretudo na cidade de Lisboa, enfim, pelas pressões a que está sujeita, e que vai acontecer obrigatoriamente também nestas áreas, porque ainda que sejam, enfim, nas bordas da cidade de Lisboa, são absolutamente centrais, não é? Como sabemos. É que, face à pressão, enfim, os proprietários, os investidores no solo, têm sempre a tendência, não, aqui ainda vou conseguir mais um piso, vou conseguir mais não sei quantos metros quadrados. Não, não vai conseguir nada, porque aquilo a que tem direito são os metros quadrados do índice médio, que é igual para todos. E assim temos não só uma estabilização nos valores de mercado, porque não há expectativas. Porque é que se diz sempre que os terrenos são muito caros? Porque a expectativa é construir tudo o que é possível e ainda pensar que ainda vou conseguir pôr mais não sei quantos metros quadrados, se eu chamar a estes metros quadrados uma coisa diferente, que não conta para o índice ou que conta de maneira diferente. Portanto, andamos neste jogo de faz de conta, porque é um autêntico faz de conta, e é assim que o solo, sobretudo na cidade de Lisboa, é transacionado. Portanto, tenhamos todos a coragem de uma vez por todas cumprirmos o regime dos planos, como eu simplifiquei há pouco, e estabelecermos no plano o índice médio. E assim não há dúvidas. Todos têm direito àquilo e não têm direito a mais nada. E tudo o que construírem a mais, enfim, isto já é muito técnico, mas aquilo que depois será a concretização passa a redundância, do índice concreto, da edificabilidade concreta, aí a Câmara tem na sua mão um enorme instrumento para isso. Aí está um processo que resolveria um problema de hoje, um instrumento que está, enfim, há 20 anos disponível. Aí sim podia levar a que se fizesse habitação acessível, ou que fosse, equipamentos, enfim, todas as necessidades que houvesse. Portanto, a questão do valor é um elemento-chave no tipo de plano que queremos fazer. E agora, o terceiro e último ponto, indo já em concreto, enfim, a esta área, Coroa Norte, enfim, basicamente, enfim, a apresentação do Paulo Parvalho é muito clara nisso, enfim, Carnide, Lumiar, Santa Clara, portanto, vamos lhe chamar três bolas. Temos o aeroporto, enfim, vamos lhe chamar assim um retângulo. E depois temos segunda circular, vamos lhe chamar, enfim, o limite sul, e a Cril como limite norte. Enfim, Cril, sim, Cril, exatamente. E, portanto, temos, no fundo, este conjunto com estes elementos. Agora, o que é que foram as minhas principais reflexões em concreto para este espaço? Para além daquilo que disse, enfim, o aeroporto é certamente um espaço de oportunidade, e aí, enfim, podemos fazer tantas coisas, mas depois já lá vou à questão concreta do aeroporto, mas em termos gerais, nesta área, o que é importante ter presente? Enfim, os acidentes topográficos, sobretudo a norte, da relação com a Cril, e que temos que lhe dar função, porque às vezes tendemos a meramente esverdear, quer em planta, quer no plano, quer depois na realidade.
e ficam sem função, mas temos que os funcionalizar. Uh, porque o solo é valioso e, portanto, a cidade tem os seus limites, pelo menos administrativos, e não podemos desperdiçar áreas sem função, sem destino, que as pessoas, que não serve de nada às pessoas, não é? E, portanto, enfim, nota lateral. Depois, obviamente, pensar em todo este espaço naquilo que é a sua relação com o resto da cidade, e eu aí diria cidade alargada. Portanto, eu diria que é essencial a relação de Lisboa com os municípios vizinhos. Amadora, Odivelas, penso que ainda toca em Loures, na parte mais para Nascente, mas ter este diálogo, pensar em conjunto. Apesar de termos a barreira da Cril, nós temos que tornar estas barreiras mais ou menos permeáveis, consoante queiramos reforçar ligações para as pessoas, não é? Enfim, também podemos pensar nas ligações para os animais, não é? Enfim, há tantas pontes por aí, na Europa com certeza, mas no mundo, que servem exatamente para os animais andarem de um lado para o outro, porque entretanto se construiu uma estrada. Há casos interessantíssimos relativamente aos aspectos subjacentes a essas soluções. Mas voltando, cá estão, a minha conversa é como as cerejas. Portanto, os acidentes topográficos, a conectividade com os territórios envolventes, juntava aqui a questão dos riscos naturais, que é determinante, enfim, é um assunto que tem que estar na primeira linha de qualquer intervenção no território, a que escala seja. E nós temos aqui, enfim, obviamente a questão da designadas cheias rápidas ou áreas inundáveis, enfim, apesar de cheias e inundações serem coisas diferentes, mas não vou detalhar por aí, mas temos, no fundo, o funcionamento dos sistemas hídricos, e apesar de Lisboa estar a fazer um grande investimento no sistema de drenagem, portanto, colocando no subsolo infraestruturas de grande porte, portanto, é aquilo que nós chamamos a intervenção cinzenta, cinzenta pela cor, porque normalmente é de betão, e cinzenta porque normalmente tem esse ar, enfim, triste do cinzento. E eu acho que nós temos que passar a trazer os sistemas hídricos para a superfície e fazê-los funcionar naturalmente. Portanto, também colocaria aqui o desafio a Lisboa de ter uma atitude diferente, que não seja o esconder infraestruturas cinzentas, que são grandes autoestradas ou túneis de água, que no fundo é isso que se cria, não é? Enfim, é um metropolitano de água, porque ela está toda por baixo e anda, e depois vamos, enfim, é tudo uma questão de diâmetro, é tudo uma questão de engenharia hidráulica e de estruturas. Basta determinar o diâmetro consoante a água que queremos escoar ou precisamos de escoar. E vamos aumentando diâmetros. Basicamente, o que temos feito relativamente a esse tipo de intervenções é aumentar diâmetros. Temos um caso que é paradigmático na zona, na área metropolitana de Lisboa, na parte norte, que não é igual na Península de Setúbal, que são as designadas áreas urbanas de género ilegal, portanto, as AUGI, que eu por acaso acho que os brasileiros têm um termo bem mais interessante, que é a ocupação informal, porque de facto é isso, é informal porque não tem formalidade administrativa, não está titulada, e portanto, géneros ilegal e ocupação informal, prefiro de facto o termo brasileiro, português do Brasil. E aqui, o tal paradigma que eu estava ainda agora a referir é que estas ocupações informais sucedem, eu diria que 90% dos casos em áreas, em zonas de declive acentuado. E aqui não é diferente.
Agora, temos que também com coragem política, porque o plano é político, não é técnico. Os técnicos só dão o fundamento à opção política, porque em termos técnicos podemos ter diversas soluções, são todas válidas. Depois a opção política é que determina o plano, que é relativamente a estas ocupações informais em zonas, enfim, de deslocamento de massas em vertente, designados deslizamentos, terras, enfim, também é mais fácil de dizer, e portanto temos que ter a coragem, do ponto de vista desta tipologia de risco natural, dizer não, não pode ser legalizado. Por isto e por aquilo. Tem que ter a noção que se continuam aí, a vossa casa um dia está lá embaixo na cril. E portanto, isto também são, obviamente, enfim, já vimos de tanto, acho que já não precisamos de que os técnicos expliquem aos políticos o que é que pode acontecer. Basta ver, enfim, os deslizamentos, por exemplo, no Brasil são recorrentes, e as imagens são sempre desgraçadas. Enfim, também não vale a pena referir Valência o ano passado, e portanto aí temos que de facto ser corajosos. E, enfim, a intervenção nesta parte da cidade pode de facto ser um exemplo nessa matéria. Depois, portanto, já falei na questão das áreas inundáveis, por assim dizer. Enfim, há o famoso conceito da cidade de esponja, a capacidade de absorção, mas também naquilo que é a multifuncionalidade, enfim, de áreas que servem de bacia de retenção nos eventos extremos, que no fundo o que é que fazem? Retêm a água para ela perder velocidade, isto é, perder energia e depois ir mais devagar ou com menos energia no canal habitual e que com menos energia e menos velocidade já suporta esse escoamento. Essas áreas são multifuncionais, porque quando está bom tempo, a bacia de retenção não está a fazer grande função. E, portanto, cá está um exemplo, enfim, das áreas verdes, mas com função. As pessoas podem aproveitar, pode haver até equipamentos que as pessoas usam. Bem, quando chove muito, ninguém vai para lá com uma criança para andar de baloiço. Parece-me óbvio, não é? Portanto, quando chove muito, faz a sua função hídrica, de esponja, e quando está a bom tempo, tem outra função. E depois, enfim, também a questão das ondas de calor, que é um risco muito escondido, porque enquanto nos deslizamentos ou nas inundações ou cheias rápidas, nós temos a imagem presente do que é que acontece, as ondas de calor contam-se nas camas dos hospitais, não se vêem. Mas de facto é um enorme problema. E, portanto, é uma necessidade escondida, portanto, não temos imagens fortes para a transmitir, mas não podemos fazer espaço de cidade sem árvores. A receita aqui é simples: árvores, 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 árvores. Aliás, na apresentação do Paulo Perdelha, fala do mercado das galinheiras, que penso que é uma feira uma vez por mês, se não me engano, e que nos outros dias é um alcatrão. Ora, não há pior coisa para aumentar a temperatura da zona envolvente, que é o alcatrão. Ainda por cima, pela imagem, haverá ali escolas ou equipamentos públicos, pelo que me pareceram, penso que será uma escola. E, portanto, não há pior coisa. É muito simples. É retirar o alcatrão, por pavimentos permeáveis, portanto, temos mais um espaço esponja e árvores, árvores, árvores. Ainda por cima, com uma escola ali ao pé, com muita facilidade as crianças e os adolescentes aproveitam nos outros 30 ou 29 dias do mês esse espaço. Portanto, como vê, do ponto de vista técnico, as soluções são fáceis. Depois é questão financeira,
e a questão da opção política, enfim, a financeira, de gastar dinheiro nisto ou naquilo também é opção política. Depois, uma outra reflexão que é a necessidade, enfim, naquilo que falei no início do processo cidade ou da cidade-processo e do tempo, nós temos que fazer planos adaptáveis ao tempo. Enfim, a nossa difícil tarefa, de facto, é adivinhar o futuro, mas não somos videntes e, portanto, temos que construir espaços que se adaptem facilmente ao tempo. Basicamente, enfim, temos que dar estrutura ao território para as coisas poderem acontecer. Não aquela coisa específica, mas um conjunto de coisas consoante as necessidades e o tempo e o que o tempo ditar. Por fim, que é a questão das barreiras. E aqui é muito claro a barreira, enfim, tema segunda circular é de facto um tema recorrente, mas eu diria que aí a única coisa que falta, porque já se estudou tantas soluções, a única coisa que falta é a opção política. Que tipologia queremos para a segunda circular? Quem vai responder a esta pergunta são os políticos. Infelizmente, o tempo da política tem um ciclo de 4 anos, as cidades não suportam ciclos de 4 anos. E, portanto, nem que seja por um consenso alargado, por uma votação pública, enfim, não quero falar em referendos locais porque não têm sido bem acolhidos, enfim, no processo que os políticos decidirem, eu só peço uma coisa: decidam e façam alguma coisa à segunda circular, porque ela está completamente dentro da cidade, é um canal puramente urbano e que está a ser aproveitado para trânsito de passagem, que pode ser totalmente feito através da CRIL. Totalmente feito através da CRIL. No ponto A e o ponto B, e os dois estão na CRIL. E, portanto, é passar a fazer isso na CRIL. E, portanto, também a CRIL, portanto, o outro limite desta zona das 3 bolas e um retângulo, temos a mesma questão. Portanto, é olhar para estes 2 canais e dizermos que tipologia queremos para ele. Eu sou defensora de uma solução de canal urbano à escala urbana para a segunda circular e, portanto, transpormos todo o trânsito de atravessamento para a CRIL e torná-la permeável. Tornar a segunda circular, eu diria, enfim, em termos teóricos, totalmente permeável da relação dos espaços de um e do outro lado, que hoje em dia anula, portanto, é uma barreira como se fosse quase, enfim, uma linha de comboio, que essa sim nós percebemos, enfim, a infraestrutura ferroviária percebemos que é fechada e é fechada, não é? A menos que seja enterrada ou seja em viaduto. Mas, por exemplo, o caso da Alta de Lisboa é um caso paradigmático. Enfim, nasceu do lado norte da segunda circular e nunca se relacionará, ou dificilmente se relacionará com esta segunda circular, com as zonas, por exemplo, do Campo Grande e depois para o centro de Lisboa. Enfim, só pode relacionar-se em automóvel. Não há outra forma, ninguém vai a pé de um lado para o outro. E, portanto, o caso da tipologia destes canais rodoviários é muito, muito importante. Por último, o aeroporto. E o aeroporto pode ser, de facto, tudo aquilo que quisermos, mas eu reforçava o que disse atrás, que é a adaptabilidade ao tempo, enfim, a oportunidade para amanhã e não resolver os problemas, enfim, a ânsia de resolver os problemas de hoje. Enfim, para já o aeroporto não estará, ou a zona do aeroporto não estará disponível tão rapidamente, não é? Portanto, isso também nos dá tempo para pensar e adivinhar o que será necessário, não daqui a 10 anos, que é mais ou menos quando ele ficará disponível, mas daqui a 20 ainda é mais difícil, não é?
E, portanto, quando pensamos uma coisa que vai acontecer daqui a 20 anos, nós só podemos, de facto, dar-lhe estrutura. E, portanto, aí voltava novamente à questão da tipologia. Portanto, as vias, ou se calhar os canais, podíamos, por paralelo, o esqueleto, que no fundo é aquilo que sustenta a estrutura da cidade. E aí identificar bem a tipologia e, sobretudo, não, quer dizer, esses canais também eles têm que ser adaptáveis ao longo do tempo. Pensemos na Avenida da Liberdade. Ela foi feita no início do século XIX e continua-se a adaptar bem ao tempo. E não precisa de ser uma autoestrada como a segunda circular. Portanto, enfim, construir este esqueleto, eu acho que devemos, acho que talvez seja a parte mais importante. E depois deixarmos os espaços a preencher, no fundo, os edifícios, que eu, mantendo o mesmo paralelo, é onde se vão desenvolver os músculos, não é? Podemos pôr alguns limites, mas eles aí também serem flexíveis, a serem adaptáveis, que não tem problema nenhum, tendo o índice médio, que é o único que os proprietários têm direito, não interessa muito, enfim, já não interessa o valor do solo de base, se o índice concreto puder variar ou até não ser definido, porque que é outra das questões, há o preconceito da construção em altura. Eu lembro-me, quando participei no PROT da área metropolitana, o primeiro, com o professor Jorge Gaspar, que muito admiro, em que a CCDR queria pôr o limite de 10 pisos para toda a área metropolitana. Estão a ver, enfim, o irracional que isto seria, não é? Portanto, nós temos um preconceito de altura. Se atualmente podemos ter o constrangimento face ao funcionamento do aeroporto, nós vamos, enfim, neste contexto, deixar de ter. E, portanto, vamos deixar de ter esse preconceito, porque quando construímos em altura, temos a capacidade, de deixar mais espaço livre. Mas, mais uma vez, funcionalizado, porque também aquilo que se vê muito nas novas urbanizações é que deixam-se pequenos jardins, enfim, canteiros maiores ou mais pequenos, que não, peço desculpa, não servem rigorosamente a nada. E, portanto, não têm função. Enfim, a única função é serem bocadinhos permeáveis, mas que não é aquilo que vai fazer funcionar os sistemas hídricos subterrâneos. E depois, enfim, tantas ideias que podem surgir para o aeroporto, enfim, todos, todos temos sempre por referência, enfim, aqueles que já visitaram a imagem é mais forte, enfim, do aeroporto de Tempelhof, exato, Tempelhof, em Berlim, que serviu durante a Segunda Guerra Mundial. E que hoje, enfim, a pista ainda lá está. E as pessoas apropriam-se da pista. Portanto, faz parte daquele. Da, da, da ocupação, da utilização, a pista está lá, portanto, foi a opção deixá-la como memória, não é? E enfim, as famílias fazem as mais diversas atividades. Portanto, pode ser tudo, desde deixar como está, para essa memória, a tirar essa memória. Enfim, obviamente, Tempelhof tem uma memória muito específica. Não sei se o aeroporto Humberto Delgado terá. Humberto Delgado, certamente. Mas podemos lhe depois chamar qualquer outro, enfim, Parque Urbano Humberto Delgado, ou Parque de Tecnologia Humberto Delgado, podemos, o nome pode-se manter e o aeroporto não. Portanto, aí de facto
o aeroporto pode ser o que quisermos. E, portanto, se queremos definir alguma coisa que seja totalmente adaptável ao tempo. Mesmo na questão da altura, por favor, Lisboa, quando deixar de ter aeroporto, não tenha problema de construir em altura. Estabeleça é o índice médio, porque senão todos vão querer fazer torres de 30, 50 ou 100 andares, não é? E depois, no fundo, voltando, enfim, àquela imagem do esqueleto, que para mim acho que é o mais importante definir, deixar estes espaços para os músculos se desenvolverem ao longo do tempo, mas há uma coisa que temos que deixar logo definido também, que são os órgãos. E, portanto, onde é que eles estão, a que é que servem, ou a que é que podem servir. E normalmente, se queremos que o espaço sirva a alguma coisa, é bom que também seja multifuncional, exatamente para a adaptabilidade ao longo do tempo e do processo cidade. Mas estes órgãos são as tais, têm a função centralizadora. Podem ser verdes, podem ser praças, podem ser as mais diversas coisas. Têm é que ter a capacidade de agregar, de juntar, de chamar. E depois, também, no geral, para esta área, a capacidade de serzir, sobretudo, enfim, nas tais três bolas, para assim dizer, a capacidade de serzir os tempos, porque estamos a falar, sobretudo, de pedaços de cidade que foram sendo feitas ao longo do processo, não é? Portanto, ser capaz de serzir isso sem ruptura e sem nenhum preconceito, mais uma vez, enfim. As unidades de execução são excelentes instrumentos para isso. Às vezes não precisamos de andar sempre a fazer planos. Temos que também nos concentrar naquilo que queremos que aconteça com mais rapidez. Devemos optar por instrumentos operativos. Portanto, as unidades de execução são essenciais. Portanto, eu diria que, de facto, em toda esta área é pensar, é de facto decidir a tipologia dos elementos de estrutura urbana e relacioná-los. Acho essencial o diálogo com os municípios vizinhos em questões intermunicipais, por exemplo, a questão hídrica é essencial ser intermunicipal. Também aí existe dificuldade dos decisores políticos se juntarem, mas tem que pensar que são questões comuns e que só soluções comuns e unas é que resolvem os problemas. Enfim, eu dou sempre o exemplo daquilo que se conseguiu, que coordenei o Eixo Verde e Azul do Jamor. Enfim, é um projeto que já ganhou vários prémios nacionais e internacionais, mas que exatamente partiu do princípio de que o sistema hídrico não conhece limites administrativos. E, portanto, só se resolve um problema, e no caso Rio Jamor, enfim, de má memória das cheias dos anos 60, que até hoje não sabemos quantos foram os afetados, mortos por essas cheias, e só se consegue tratando o problema como elemento único. O que é que se fez? Fez, enfim, no fundo, um protocolo, um acordo entre três municípios, Sintra, Amadora e Oeiras, e o que é que fizemos? Tratámos o Rio Jamor desde a sua nascente até à foz no Rio Tejo. E só assim é que resolvemos o problema. Podíamos ter feito em Sintra, o maior problema era na zona de Palácio de Queluz e do aqueduto, portanto, basicamente aí era o maior problema, podíamos ter só resolvido isso, mas isso não servia à resolução do problema. Resolvíamos uma parte do problema, resolvíamos uma questão em particular, não resolvíamos o funcionamento na sua globalidade.
Portanto, também aí lanço o desafio ao município de Lisboa de interagir com os demais vizinhos. E penso que já disse tudo, enfim, o que me surgiu ontem nas reflexões sobre esta área. Portanto, a questão dos riscos naturais e a sua relação, a sua não dependência de limites administrativos, a questão aí, a capacidade de decidir relativamente às ocupações informais, vou-lhe chamar assim, definir muito bem a tipologia dos elementos de estrutura, do esqueleto e dos órgãos da cidade, pensar sempre que a cidade é um processo e que a única coisa que somos capazes de fazer é ajudar a que esse processo, no tempo, se vá adaptando à realidade. É a única coisa que podemos. Enfim, também podemos demolir a cidade toda e fazer uma nova, mas vamos nos manter no âmbito daquilo que é razoável e possível. Portanto, é no fundo estes desafios que deixo.